Capítulo 22. Israel será disperso sobre toda a face da terra. Os gentios cuidarão de Israel e alimentá-lo-ão com o evangelho nos últimos dias. Israel será coligado e salvo, e os iníquos queimarão como restolho. O reino do diabo será destruído e Satanás será amarrado. Aproximadamente 588 a 570 a.C. E então aconteceu que, depois de haver eu, Nefe, lido estas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, meus irmãos vieram a mim e perguntaram-me: o que significam estas coisas que haveis lido? Deverão ser compreendidas conforme as coisas espirituais que acontecem segundo o Espírito e não a carne? E eu, Nefe, disse-lhes: eis que elas foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito, porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens segundo a carne. Portanto, as coisas que li são relativas tanto às coisas terrenas como às espirituais. Pois parece que a casa de Israel, mais cedo ou mais tarde, será dispersa sobre toda a face da terra e também entre todas as nações. E eis que existem muitos que já são desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Sim, a maior parte de todas as tribos foi levada embora, e estão dispersas aqui e ali pelas ilhas do mar, e nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas. E desde que foram levadas, estas coisas foram profetizadas a respeito delas, e também a respeito de todos os que, de agora em diante, forem dispersos e confundidos por causa do Santo de Israel, porque endurecerão o coração contra ele. Serão, portanto, dispersos por todas as nações e odiados por todos os homens. Não obstante, depois de haverem sido alimentados pelos gentios e de o Senhor ter estendido a mão sobre os gentios, pondo-os como estandarte, e de seus filhos terem sido carregados em seus braços e suas filhas terem sido carregadas sobre seus ombros, eis que estas coisas de que se fala são literais, pois assim são os convênios do Senhor com os nossos pais. E isto se refere a nós nos dias vindouros, e também a todos os nossos irmãos que são da casa de Israel. E significa que tempo virá em que, depois de toda a casa de Israel haver sido dispersa e confundida, o Senhor Deus levantará entre os gentios uma nação poderosa, sim, sobre a face desta terra, e nossos descendentes serão por eles dispersos. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes. É como se fossem, portanto, alimentados pelos gentios e carregados em seus braços e sobre seus ombros. E será também de valor para os gentios, e não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. O Senhor Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações, ao fazer chegar seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro e serão reunidos nas terras de sua herança, e serão tirados da obscuridade e das trevas, e saberão que o Senhor é seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, entornar-se-á sobre as suas cabeças, porque lutarão entre si. E a espada de suas mãos cairá sobre as suas cabeças, e embriagar-se-ão com o próprio sangue. E todas as nações que te fizerem guerra, ó casa de Israel, voltar-se-ão umas contra as outras, e cairão no abismo que abriram para apanhar na armadilha o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos, e aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja cairá por terra, e grande será a sua queda. Pois eis que, diz o profeta, aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens, pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como restolho, e dia virá em que serão queimados.
pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que estas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue e fogo e vapores de fumaça. E é preciso que seja na face desta terra. E isto acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endurecerem o coração contra o Santo de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: O Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-lo-eis em tudo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora eu, Nefe, declaro-vos que esse profeta de quem Moisés falou era o Santo de Israel. Ele, portanto, julgará com justiça. E os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será estabelecido entre os filhos dos homens, reino esse que é estabelecido entre os que estão na carne, pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne, e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade, sim, enfim, todas aquelas que pertencem ao reino do diabo são as que devem temer e tremer e estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó. Estas são as que serão consumidas como restolho, e isto de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no, e haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão, e o Santo de Israel reina. E eis que agora eu, Nefe, digo-vos que todas estas coisas acontecerão de acordo com a carne. Mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. E agora eu, Nefe, termino, porque não me atrevo a falar mais sobre estas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e a ensiná-las. Portanto, se fordes obedientes aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia. E assim é. Amém.